Boa noite a todos. Hoje que sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Também quero cumprimentar os que nos seguem pela internet, né, na comunitária Vila Nova, e também no Pátria do Evangelho no Facebook. O nosso boa noite. Antes de qualquer coisa, eu quero dar um aviso. Quinta-feira, agora, excepcionalmente, nós não teremos o plantão de passes, ok? Retorna na outra quinta. E antes que a gente comece, né, vamos fazer a nossa prece. Então eu convido a todos que a gente possa elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também entrar em sintonia com os irmãos, nossos amigos espirituais que estão conosco, que colaboram conosco, os mentores desta casa, principalmente, que estão sempre colaborando, que nós possamos mais uma vez entrar em sintonia para que possamos juntos atingir os objetivos dessa noite, que é o estudo do Evangelho, que nós possamos poder ter a capacidade de passar o tema da noite e que nós todos possamos ter também a compreensão do tema, para que isso possa refletir de alguma maneira em nossas vidas, na nossa transformação moral e cumprir esse propósito a que nos dispomos, que é seguir rumo a essa perfeição, que embora esteja tão distante de nós, que nós possamos estar sempre perseverando e porque contamos com a ajuda do alto. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema dessa noite que foi escolhido foi família, né? Vamos falar da família mais uma vez, né? A família é célula fundamental da organização social e escola da alma, né? Quando a gente fala em organização social, a gente tem que pensar que a família é muito importante nessa estrutura, porque ela forma a sociedade, né? Destrua a família e você está lá destruindo a sociedade, né? Então é muito importante que a gente mantenha essa estrutura da família, né? Não só nossa, mas incentivar para que isso ocorra, né? Infelizmente ainda existem muitas famílias que não têm estrutura nenhuma, né? Ou estão tentando se fortalecer nesse sentido, mas que nós tenhamos essa consciência de que é necessário que isso aconteça, né? Até porque é uma instituição e, acima de tudo, ela foi nos dada por Deus, né? Ela está dentro das leis divinas, né? A constituição da família. E a escola da alma, porque a família, acima de tudo, é o que vai nos ajudar nessa transformação, né? Nesse encontro com companheiros de outras eras, né? De outras existências, de outras encarnações, para os ajustes necessários, né? Ainda nós devemos muitos uns aos outros, e é importante que a gente faça de cumprimento a esse ajuste, né? Para que a gente possa alcançar mais rapidamente a felicidade que buscamos, não é isso? E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, nesta noite. E a primeira pergunta que nós fazemos é o seguinte: será que escolhemos nossa família ou a nossa família também foi escolhida para nós, né? Na verdade, nós escolhemos a família, né? Uma vez que a gente tenha lá no plano espiritual a condição necessária dessa escolha, então a gente inicia esse planejamento reencarnatório e escolhendo esses, ou ajustando, combinando com esses companheiros a quem nós ainda estamos nessas dívidas, essa reaproximação pela família, né? Então é por aí que a gente vai começar uma batalha, né? Começar uma nova etapa, vamos assim dizer, desse reajuste, né? Porque a cada encarnação a gente vai quitando uma dívida aqui, outra ali, até que a gente possa se livrar dela completamente, né? Mas ainda vai demorar muito, porque a gente é tão devedor, tão imperfeito ainda. E, como eu digo sempre, a gente sempre tem que dar o valor
de estarmos dentro de uma doutrina que é esclarecedora e nos mostra isso, né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Agora, para a maioria das pessoas, família significa apenas pai, mãe, filhos, irmãos e parentes. A maioria das pessoas, né? Então, ainda não perceberam o significado maior de família, né? Que é justamente essa família espiritual que a gente vai criando, né? Até porque, quando a gente não cria esses laços espirituais com essas pessoas que vêm conosco na família, elas acabam se dissolvendo, né? O que fica mesmo são as afeições verdadeiras, as amizades verdadeiras, de coração a coração. Essas persistem, né? E tanto é que a gente, muitas vezes, conta com esses espíritos da nossa família como colaboradores até, né? Reencarnam conosco para que colaborem, né? Às vezes nem fazem parte do núcleo familiar, assim, um parente consanguíneo, mas a gente às vezes vê, a gente está cansado de ver, na verdade, pessoas que se dão melhor do que dois irmãos, né? E por que seria isso, né? Os irmãos deviam se dar muito bem, mas nem sempre acontece isso, né? Então, para o Espiritismo, porém, família possui um significado muito mais profundo, não é apenas uma instituição social. Então, tem essa finalidade espiritual que é a da educação moral, né? Além da educação material, intelectual, que nós recebemos aqui, o mais importante disso, de tudo isso é essa educação moral, que esse significado mais profundo tem, né, para nós, essa maior importância, né? Então, ela é, sobretudo, um instrumento da providência divina para a nossa educação moral. Então, como a gente sabe, esse instrumento está dentro das leis divinas, né, uma lei natural, para que a gente possa avançar moralmente, né, avançar e evoluir espiritualmente. E é dentro da família que a gente vai ter esse aprendizado, né? Acima de tudo, nós temos os pais com uma missão muito importante, né? E eu tirei aqui um trecho lá do Evangelho que ele fala o seguinte: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses o dirijam pela senda do bem. Facilitou-lhes a tarefa, dando ao filho uma organização delicada e acessível a todas as impressões. Muitos, porém, mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las dar bons frutos do que de corrigir o caráter do filho. Então, nós temos uma missão como pais muito importante, que é a educação dos nossos filhos, né? Infelizmente, a gente, quando tem nossos filhos, estamos numa idade ainda que falta muito amadurecimento, né? Lógico, isso não posso generalizar, evidentemente, né? Mas muitos pais pecam por isso, porque não têm a consciência de que essa educação é necessária e importante e acabam se ausentando desse compromisso, né? E, por outro lado, a gente tem pais que a gente fica até admirado pela educação que dão aos filhos, uma coisa até natural, né? Então, a gente às vezes fica admirado com aquela postura, né? Mas tudo isso é aprendizado no caminho, né? Então, acima de tudo, os pais responderão pelo descuido que hajam dado prova no cumprimento de sua missão. Quer dizer, isso será cobrado um dia de nós, né? Esse desleixo, né? Essa falta de atenção na educação dos filhos. Como co-criadores, né? A encarnação tem ainda um outro objetivo, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. O que quer dizer isso? Nós temos uma responsabilidade perante a própria humanidade, perante o planeta que nós habitamos, de cuidar dele, da sua conservação, né? Até porque nós dependemos dele, da alimentação, do meio ambiente. Então é importante que a gente tenha essa parte, esse compromisso, não só como espírito, mas até como cidadão, né? A gente tem que preservar a natureza como um todo, né? E, além do que, ser obediente às leis materiais
embora sejam falhas, elas estão aí para ser obedecidas, né? E elas, logicamente, com a evolução do mundo, elas vão se transformando. Mas enquanto elas estão aí, a gente tem que ser obediente a elas, porque senão as coisas vão virar um caos, né? Então, não é por aí que a gente quer o mundo, né? Muito pelo contrário. Então, há uma colaboração de todos nesse sentido, para que as coisas possam andar em harmonia. Não é isso? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los, mas também em assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então, veja, a gente, enquanto pai e mãe, tem essa responsabilidade de educar os filhos como nossos pais tiveram conosco, esse cuidado, né? Mas chega uma hora que esses papéis são trocados, né? Pela fragilidade da velhice, a gente começa a ter o cuidado com o pai e mãe, que estão conosco, né? Então é importante que a gente também assista a eles na velhice, né? E, infelizmente isso não acontece em geral, porque às vezes a pessoa abandona o pai e mãe no asilo e nem visita, né? Então é um caso sério. Também irá responder por isso, né? Porque é um dever nosso, né? É uma coisa que está dentro da lei divina, honrar pai e mãe, né? Então esse cuidado, nós temos que estar atentos quanto a isso. Logicamente dentro das possibilidades que a gente tenha, né? Para dar essa assistência, evidentemente. O Emmanuel, ele fala o seguinte com relação à família, né? De todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa. Ele disse isso no livro Vida e Sexo. Por que ele falou isso, né? Porque a família tem mesmo essa função de educação, de regeneração, de mudança, de transformação moral, né? Então é dentro da família que haverá um aprendizado para que a gente possa pôr em prática a nossa reforma interior, né? De acordo com a doutrina espírita nos coloca, né? Então nada melhor do que ter um local, que é a família, onde a gente possa praticar isso, né? Evidentemente, quando a gente acorda para isso, né? A gente passou várias encarnações sem saber dessas coisas, né, na ignorância, mas chega uma hora que a gente desperta para isso, né? Descobre que é da necessidade da prática, né? da reforma, e nada melhor do que começar na família, não é isso? Emmanuel, lá em Paz e Renovação, um outro livro, ele diz o seguinte: antes da reencarnação, a criatura se vê defrontada por obrigações de resgate e reajustes. É levada espontaneamente ou não a renascer junto dos companheiros de antigas faltas, a fim de granjear os recursos indispensáveis à própria quitação diante da lei, né? Então é bem aquilo, antes que a gente reencarne, a gente, quando nós adquirimos, ou voltamos a estar equilibrados, né? Dentro das possibilidades no plano maior, depois que a gente desencarna, e logicamente isso vai levar um tempo, né, até que a gente volte a esse reequilíbrio, né? E é ali que a gente vai tomar pé da nossa situação espiritual, né? Então, a gente é levado, como ele diz aqui, espontaneamente ou não a renascer, né? Logicamente que a gente vai, essa espontaneidade, ela vai surgir, né? Porque a gente vai descobrir que é necessário que a gente reencarne, né? Que volte aqui para acertar aqui e continuar a nossa jornada, né? Ele fala aqui ou não, né? Em muitos casos, devido à imperfeição do espírito, ele não tem nem condições de decidir se vai reencarnar ou não, né? É decidido por ele. Mas, se nós tivermos esse merecimento, a gente então vai participar desse planejamento para a nossa volta, né? Então, é como se fosse uma combinação com esses companheiros de antigas jornadas, né? Para que a gente possa voltar e estabelecer esse reajuste, né? É o que ele fala aqui, né? Granjear recursos indispensáveis à quitação diante da lei. Então, a gente vai com esses companheiros partir para esse reajuste, para que a gente possa cada vez mais, ou cada vez mais depressa, quitar essas dívidas, né?
continua lá. Por essa razão, verificarás que não é difícil amar a humanidade em seu conjunto, mas nunca fácil harmonizar-se na organização doméstica, onde a vida nos transforma transitoriamente em instrutores particularizados uns dos outros, né? Por que ele fala isso aqui, né? Não é difícil amar a humanidade. Porque quando a gente fala em amar o próximo, esse próximo não mora com a gente, né? Em geral, né? Nós temos o nosso próximo mais próximo, está na nossa casa. Mas, em geral, esse próximo, que às vezes a gente te ajuda, uma vez ou outra, talvez você nunca mais veja. Mas dentro da sua casa, você vai se deparar todo dia com ele, né? Com esse próximo. Então, é aí que, dentro do lar, nem sempre é fácil essa harmonização, essa convivência, né? E que ele fala aqui, nos transforma temporariamente em instrutores uns dos outros. Ou seja, tem horas que eu estou ensinando e tem horas que eu estou aprendendo. Tem horas que eu estou perdoando e sendo perdoado, né? Tem horas que eu estou sendo aceito, né? E tem horas que eu tenho que aceitar também. Então, são situações que a vida se nos depara para que a gente possa realmente ter esse entendimento, possa haver essa compreensão entre nós, né? E ele continua ainda, ó. É que o lar ou o grupo de serviço, nas teias da consanguinidade ou da convivência, se erigem como sendo escolas de emenda, institutos de reabilitação ou pequenos sanatórios do sentimento, pontos chaves do processo para cada um de nós. Porquanto em casa ou no círculo íntimo, encontramos o lugar certo para o encontro exato com os parceiros difíceis de outros tempos, junto dos quais, durante o período da reencarnação, adquiriremos o tratamento espiritual que nos é indispensável à conquista do amor, a única força capaz de assegurar-nos a ascensão para a vida eterna, né? Então, é que ele fala aqui, então é dentro de casa, né, que mais parece uma escola, né, que mais parece um instituto de reabilitação, né, porque nós estamos convivendo ali, né? Até ontem a gente não tinha essa ideia do lar, hoje já temos. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão de que ali estão reunidos espíritos que precisam se acertar, né? Então, uma hora a gente está instruindo, uma hora está sendo instruído, né? É uma troca de ideias, uma troca de favores, né? Ainda que você tenha essa consciência e ele não tenha, né? Essa outra pessoa não tem importância. A coisa tem que partir de você. Quem tem que dar o primeiro passo é você que já tem um entendimento, né? Você nunca pode esperar do outro o que ele não pode te dar, né? Porque você pode fazer isso, tome iniciativa, né? E o que ele fala aqui, né? Adquiriremos o tratamento espiritual que nos é indispensável à conquista do amor. Porque veja, tudo que nós fizemos aqui no planeta, né? A única coisa que a gente vai levar é o que nós fizemos com amor, com dedicação, né? Esse amor fraternal, né? Essa entrega ao próximo, né? Tudo que foi feito com interesse, com outros, que não tenha sido o amor, isso ficará por aqui, né? Ficará por terra, né? Só o que foi feito com amor é que nós levaremos, é o que tem valor realmente, né? Vamos falar um pouquinho da família material. Então, a família material é formada pelos laços consanguíneos, né? Por que está colocado isso aqui? Porque ele precisa entender que aqui nós estamos num planeta onde nós colaboramos com a procriação, né? Logicamente, a oportunidade do espírito reencarnar é com os novos corpos que estão sendo gerados, né? Então, logicamente, como a própria humanidade precisa avançar nesse sentido, né? Porque não fosse isso, ela estaria extinta, não teria esse recurso, né? Então, por isso que existe a família material, né? Se formos analisar só até aqui, né? E ela é indispensável para a organização da sociedade, como já vimos, né? Porque ela compõe a própria sociedade, esses pequenos núcleos que é a família, né? E os laços familiares são uma lei natural. Deus criou a família para ensinar convivência, solidariedade e amor. Ou seja, foi criado por Deus para que a gente possa mesmo exercitar essa nossa transformação moral junto da família, né? O primeiro exercício que a gente aprende a fazer é lá.
por mais difícil que pareça, né? A gente tem que colocar em prática isso, né? Eu sei que às vezes falar que é muito fácil, né? A prática realmente, às vezes, é bem difícil, porque às vezes há muitos conflitos, há muitos problemas, né? E há muito orgulho de um lado ou do outro, e tudo isso atrapalha, né? Mas o desafio é vencer isso, né? O desafio que a gente tem que se propor para nós mesmos. Falando da família espiritual, e aqui a gente começa a ter a visão espírita da coisa, né? E o Kardec começa falando o seguinte: nem sempre quem é o nosso parente de sangue é nosso verdadeiro irmão espiritual, né? Então, às vezes a gente tem o irmão, né, de sangue, mas como eu disse, às vezes a gente não se dá bem com ele e se dá bem com um estranho ou com um amigo, né? A sintonia com aquela pessoa que não é nosso irmão é melhor do que com o nosso irmão verdadeiro, né? Então, são coisas que a gente às vezes não entende, né? Mas a doutrina espírita esclarece nesse sentido, né? Então, o Kardec explica isso. Ele fala que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, mas às vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, né? Que aí lhe serve de provação. Não somos da consanguinidade, dos verdadeiros laços de família, sim da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8. Né? Então é bem aquilo, a gente tem esses espíritos que já formam a nossa família espiritual. Nós estamos sempre em sintonia com ele. Talvez tem épocas que a gente reencarna sem a participação deles e outras vezes eles vêm junto para colaborar com a gente nessa família, nesse núcleo familiar, né? E, igualmente, nós temos também aqueles que nós já estamos brigando já há muito tempo, né? Que são espíritos inimigos de outras eras, né? E quando chega num ponto desse, a gente já perde a origem do que quem começou o quê, né? Então não tem como você falar, ah, você começou, não tem, porque a gente acaba revidando, né? A gente às vezes apela para uma vingança, umas coisas assim bastante que a gente hoje acha bárbara, né? Mas antigamente a gente já achava até normal isso. Então, tudo isso é reunido na família, né? Então, por isso que ele fala aqui que os verdadeiros laços de família são aqueles da sintonia de comunhão, de ideias, né? Fora isso, a gente tem esse antagonismo, esse confronto com esses espíritos, né? Que serve de provação para a gente. E a gente acaba tendo esse sofrimento, essas dores, enquanto a gente não se resolve, né? E muitas vezes a gente pergunta, né? A gente está numa família assim, turbulenta, né? Muito complicada, e a gente se pergunta, por que eu nasci nessa família, né? E às vezes, pior, às vezes a pessoa também pergunta ou afirma que não pediu para nascer, né? De fato ele pediu, né? Porque uma vez que você tem essa consciência, você quer uma nova oportunidade de continuar, né? Para que você possa ter a quitação desses débitos, né? Olha, isso é logicamente que não existe encontros casuais, né? Tudo isso está na nossa folha corrida, né? Do que nós aprontamos no passado, né? E nada é por acaso, evidentemente, porque o acaso não decide nada, não tem acaso inteligente. São sempre coisas que nós provocamos e que agora nós temos que saudar isso, né? De alguma maneira. Então, segundo Emmanuel, na família encontram-se afetos e desafetos, amigos e inimigos. E eu juntei aqui credores e devedores, espíritos afins e os que necessitam de reconciliação. Então, sempre esse grupo, né? A família ela é bem heterogênea nesse sentido, né? Tem amigos e inimigos, tem aqueles que estão laborando, tem aqueles que estão conosco pela primeira vez e estão ali com uma oportunidade de aprendizado, né? E assim vai.
E muitas vezes nós perguntamos, né? Por que meu filho é assim? Por que meus pais me tratam dessa forma? Por que meu casamento não vai bem? Né? E para essas perguntas, a doutrina tem a resposta, né? Porque ali existem compromissos assumidos antes do nascimento, correto? Então a gente combinou de estar aqui encarnado, qualquer esposo ou qualquer esposa, mas a coisa não vai bem, porque a gente já tem outros reencontros anteriores aí, talvez de papéis trocados, né? Não necessariamente marido e mulher, às vezes um pai, um filho, um sogra, não importa, e a gente ainda não se entendeu, não houve esse reajuste ainda, né? Essa sintonia fina, né? Então, logicamente que tudo isso vai fazer com que a gente, quando não tem entendimento, faça aquelas perguntas, né? Por que meu filho é desse jeito? Por que meu pai me trata assim? Ou porque meu casamento não vai bem, né? Porque a família é oficina de reajuste. Além de escola, é uma oficina de reajustes, né? E nunca é castigo, né? Deus não castiga ninguém. É sempre oportunidade. Pela sua misericórdia, Ele está sempre dando oportunidade, até porque Deus não tem pressa de nada. Quem tem pressa é a gente, né? Então, Ele sempre vai dar uma nova oportunidade para que a gente recomece, né? Porque a dor é nossa, né? E a gente uma hora cansa de sofrer. Essa que é a verdade. Então, tem uma hora que você decide mudar as coisas e acabar com aquilo, né? Você quer dar um jeito de acabar com aquele sofrimento, né? Aquilo já foi longe demais, né? Joana de Ângeles nos diz, né? Eu coloquei como oficina de evolução, também o lar pode ser chamado dessa forma, que ela fala o seguinte: a casa é feita de tijolos, né? Mas o lar ele é feito de renúncia, de respeito, de compreensão, de dedicação, silêncio e carinho, né? Muitos possuem uma bela casa, mas poucos constroem um verdadeiro lar. Essa que é a verdade, né? Porque o verdadeiro lar nasce da paciência, do diálogo, da tolerância, do perdão, da aceitação. Então veja, em tudo no lar é necessário que a gente ponha em prática essa construção, essa nova jornada que assumimos, né? Que é a própria reforma anterior, como eu já vinha dizendo, né? Claro que a gente só vai fazer isso, volto a repetir, quando a gente tem isso claro em nós, né? Essa necessidade, né, de colocar isso em prática, né? E junto aos companheiros que estão convivendo conosco, é que a gente vai começar a fazer isso, né? Então, tudo isso, paciência, diálogo, tolerância, perdão, aceitação, compreensão, são parte de virtudes que a gente tem que desenvolver, né? A gente tem que abandonar vícios e defeitos e transformá-los em virtudes. Lógico que isso não acontece numa encarnação só. A gente precisa de várias encarnações para que isso possa ir tomando corpo, né? Até que a gente tenha isso totalmente conquistado, né? E o Emmanuel nos lembra o seguinte, né? Somente adestrando a paciência e compreensão na praia estreita do lar é que nos habilitaríamos às grandes experiências da vida. Então, dentro de casa, é como se fosse um treino, né? A gente começa a treinar, né? Essa questão de paciência, de compreensão, de aceitação, né? De perdão dentro da nossa casa, para que a gente possa depois se aventurar fora dela, né? Porque se em casa é difícil, fora, teoricamente, é mais difícil ainda, né? Porque você não vai tratar mais com pessoas que convivem com você, são pessoas estranhas a você. Então fica mais difícil o relacionamento, até porque você nem conhece direito a pessoa. Então tudo isso precisa de muito tato. E é dentro de casa que a gente vai aprender isso, para que a gente possa alçar maiores voos, né? Porque, olha, é fácil amar quem pensa igual. Aí é uma moleza, né? Quando você tem uma pessoa que pensa igual a você, tem as mesmas posições que você defende, aí é tranquilo. O difícil é amar quem traria você, quem tem uma ideia diferente, né? Tem uma posição política diferente, ou tem uma escolha sexual diferente, tudo isso às vezes entra em choque, né? Aí é difícil amar essa pessoa, porque ela pensa de uma maneira, você pensa de outra.
Então, é um desafio você conviver com uma pessoa assim, né? E, às vezes, isso surge no dia a dia. Está sempre confrontando isso, né? Mas é exatamente esse o objetivo da convivência familiar. É exatamente isso o que essa convivência vai fazer conosco. Que a gente tenha aceitação, compreensão com essa pessoa que é contrária a nós no pensamento, nas ideias, nos sentimentos, né? Então sempre é um desafio, volto a falar. É a família universal, né? A gente precisa enxergar a família universal, né? Primeiro o lar, depois a comunidade, a cidade, o país, a humanidade. Ou seja, a gente está sempre enxergando o mundo, né? Os nossos irmãos, porque se nós temos um Pai Criador, a humanidade é formada por irmãos nossos. Então, em tudo a gente vai enxergar, primeiramente, esse irmão, né? Como diz o Bezerra de Menezes, né? Precisamos enxergar nos grupos que convivemos nossa família maior. Então, se você faz parte de uma comunidade, ali você precisa enxergar que aquele é seu irmão. Não precisa necessariamente estar dentro da sua casa, né? Se você puder fazer alguma coisa para aquela pessoa, né? Nem que seja um sorriso, uma palavra amiga, faça, né? Porque você estará colaborando com essa convivência, né? E a reunião disso tudo se traduz numa paz, né? Nessa paz que a gente tem que ser também um participante da paz mundial, né? E essa paz começa em casa, começa na pequena comunidade, né? Então, quando você é portador dessa paz, você está contribuindo para um bem maior. E essa questão da família, foi Jesus quem ampliou esse conceito, né? Quando ele estava reunido com seus discípulos, certa feita, e aí vieram avisá-lo que lá fora estavam chamando ele, a mãe e os irmãos dele, né? E Jesus não perdia a oportunidade de dar uma lição ou por uma coisa para o nosso aprendizado, quando ele falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lá em Mateus, no capítulo 3, versículos de 31 a 35, quando ele disse isso, né, que foi registrado. Então, o que ele quer dizer com isso? Essa vontade de Deus é justamente isso, essa predisposição em fazer a caridade, né, de fazer essa reforma tão necessária que nós batemos sempre na mesma tecla, para que a gente possa estar evoluindo, né, e ao mesmo tempo colaborando com tudo, né, com a humanidade, né. E, logicamente que eu não vou salvar o mundo, mas se a minha participação na comunidade eu atingir 2, 3 pessoas, eu estaria já colaborando, né? Estaria salvando uma alma, como dizem, né? E Jesus, com isso, não desprezou a família, muito pelo contrário, até porque a nossa família está incluída nessa família maior, que é a família universal, né? Então, a nossa conclusão, se a gente tivesse fazer um resumo, eu falaria o seguinte: olha, a família é uma escola de evolução espiritual. Então, acima de tudo, nós temos que ter essa ideia superior de família, né? Essa família que educa moralmente, que faz com que a gente evolua, né, por esse exercício dentro de casa, né? Os laços espirituais são mais fortes que os laços consanguíneos, com certeza, né? Porque esses laços consanguíneos, muitas vezes, eles deterioram, eles não têm estrutura, eles acabam se desmanchando, né? Os verdadeiros laços espirituais são aqueles que criam essa afeição, esse amor verdadeiro. Isso a gente carrega para o resto da vida, né? A convivência familiar favorece reconciliações de existências passadas. Sim, essa é a finalidade dessa convivência, né? Que a gente possa estar reconciliando os antigos inimigos e partindo para esse perdão, né? Que a gente possa sair mais leve dessa relação, né? Que a gente possa caminhar já com o dever cumprido da nossa parte, né? Os pais recebem dos filhos uma missão educativa concedida por Deus. Então, é aquela obrigação dos pais da educação. Então, é importante que a gente tenha em mente isso, né? E a gente está no aprendizado. Se hoje a gente ainda foi um pai relapso, ou é um pai relapso, tudo isso a gente está aprendendo, né? A gente vai melhorando com o tempo, com as encarnações, né?
E a educação moral é muito mais importante do que apenas a formação intelectual e material, com certeza, né? A educação intelectual, né, moral, a material, é importante, claro, é importante. Mas a moral é que vai fortalecer tudo isso. Ela que vai te dar essa estrutura, né? Ela que vai exercer essa mudança em você, mudança de mente, né? Então, esses aprendizados vão ficar mais fortalecidos com a educação moral, né? E o amor vivido no lar prepara o espírito para a fraternidade universal. Então, veja, todo esse exercício vai fazer com que você seja mais fraterno, que você tenha amor pelo seu semelhante, né? Então, em todas as ocasiões, você vai estar sempre com aquela predisposição de ajudar, de auxiliar, de se colocar à disposição, né? Esse é o amor fraternal verdadeiro, né? Em toda oportunidade que se coloque, e as situações, por incrível que pareça, elas surgem e a gente às vezes nem percebe, né? De ajudar, de dar uma mão ao companheiro, né? Às vezes são pequenos gestos e a gente às vezes não faz, né? Por uma série de fatores, né? Então, veja, o convívio com famílias, com pessoas difíceis, ela vai persistir ainda por muito tempo. Nós temos muitas coisas para ajustar, mas, logicamente, com o passar do tempo, com a nossa evolução, isso vai diminuindo, né? Vai demorar um pouco ainda, eu tenho certeza disso, né? Mas chegará uma hora que a gente vai acabar com esses compromissos, né? Correto? Porque, olha, existem conflitos, problemas, né? Problemas diversos, financeiros, saúde, uma série de coisas, né? Falta de compreensão, de aceitação. Mas é nessa hora, é o momento da aprovação, é nessa hora que você é testado, que você é aprovado, é nessa hora que você vai fazer a provinha lá. Se você não estudou, você vai ter que repetir de ano, né? Então é nessa hora que você aprendeu, vamos ver se aprendeu mesmo, né? Então é aí que a gente tem a verdadeira aprovação, né? Esse exame que a gente tem que passar por ele, né? Correto? Gente, era o que eu tinha para hoje, falar sobre família. Logicamente, família é um tema bastante profundo, a gente poderia falar mais coisas a respeito, mas assim, para ter uma noção básica, eu acho que já foi suficiente, né? E a gente vai partir agora para a nossa segunda parte, né? Dos passes. Então eu peço para quem ficar aqui no salão possa